vamos refletir sobre as 10 pragas do Egito. Moisés, Araão e os magos do Egito. O Senhor disse a Moisés e Araão: quando o faraó vos pedir que façais algum prodígio, mandarás Araão pegar a vara e jogá-la diante do faraó, e ela se transformará em serpente. Moisés e Araão se apresentaram ao faraó e fizeram como o Senhor tinha mandado. Araão jogou a vara diante do faraó e de seus ministros, e a vara virou uma serpente. Mas o faraó convocou os sábios e os feiticeiros, e também eles, os magos do Egito, fizeram o mesmo com seus encantamentos. Cada qual jogou sua vara, que se transformava em serpente. Mas a vara de Araão engoliu as varas dos outros. Todavia o coração do faraó ficou endurecido, e ele não lhes atendeu o pedido, conforme o Senhor tinha predito. As 10 pragas. As águas transformadas em sangue. Primeira praga. O Senhor disse a Moisés: o coração do faraó endureceu e ele não quer deixar o povo partir. Vai ao faraó amanhã cedo. Quando ele sair para a água, estarás à sua espera à beira do rio, levando contigo a vara que foi transformada em serpente. Tu lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti com esta ordem: deixa partir o meu povo para me prestar culto no deserto. Mas até agora não me escutastes. Portanto, assim diz o Senhor: deste modo saberás que eu sou o Senhor. Com a vara que tenho na mão, vou bater nas águas do rio Nilo, e elas se mudarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio ficará tão poluído que os egípcios sentirão nojo de beber a água do Nilo. O Senhor disse a Moisés: dize a Araão: toma a vara na mão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, os canais, os pântanos e sobre todos os reservatórios de água. Toda a água se transformará em sangue, e haverá sangue por todo o Egito, até mesmo nas vasilhas de madeira e nos recipientes de pedra. Moisés e Araão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. Erguendo a vara, Araão feriu a água, ou seja, Araão feriu as águas do Nilo à vista do faraó e de todos os seus ministros, e toda a água do rio virou sangue. Morreram os peixes que havia no rio, e o rio ficou poluído, de modo que os egípcios não podiam beber de sua água, e houve sangue em toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração do faraó continuou endurecido, e ele não atendeu ao pedido de Moisés e Araão, conforme o Senhor tinha dito. O faraó retornou ao palácio sem preocupar-se com o caso. Os egípcios cantaram nas margens do rio à procura de água potável, pois não podiam beber da água do rio. Segunda praga, a praga das rãs. Passados 7 dias depois de ter ferido o rio Nilo, o Senhor disse a Moisés: apresenta-se ao faraó e dize-lhe: deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se te recusares a deixá-lo ir,
vou infestar de rãs todo o teu território. O rio fervilhara de rãs, elas saíram do rio e penetraram em teu palácio, no quarto de dormir e até sobre o leito, nas casas dos ministros e do povo, até nos fornos e nas amassadeiras. As rãs viram sobre ti, sobre os ministros e sobre todo o povo. Então o Senhor disse a Moisés: diz a Arão, estende com a mão a vara sobre os rios, os canais e os pântanos, e faze as rãs invadir o Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram e cobriram o Egito. Os magos, porém, conseguiram o mesmo com seus encantamentos, fazendo as rãs subir por sobre o Egito. O faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: suplicai ao Senhor sobre que afaste as rãs de mim e de meu povo, e eu deixarei vosso povo ir oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés disse ao faraó: digna-te indicar-me o dia em que devo suplicar por ti, teus ministros e teu povo, para que sejam afastadas as rãs de ti e de teu palácio e fiquem apenas no rio. Amanhã, respondeu ele. Moisés lhes disse: serás como pedes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, de tuas casas, de teus ministros e de teu povo, e ficarão apenas no rio. Tendo Moisés e Arão saído da presença do faraó, Moisés suplicou ao Senhor por causa das rãs, como tinha prometido ao faraó. O Senhor fez como lhes pedia Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntavam-se rãs aos montes, e o ar todo ficou poluído. Mas o faraó, vendo que houve trégua, endureceu o coração e não escutou Moisés e Arão, conforme o Senhor havia predito. Terceira praga, os mosquitos. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão, estende a vara e golpeia a poeira da terra, para que se transforme em mosquitos no Egito inteiro. Assim o fizeram. Arão estendeu a vara com a mão e golpeou o pó do chão, e vieram mosquitos sobre homens e animais. Toda a poeira do chão no Egito inteiro transformou-se em mosquitos. Os magos tentaram fazer o mesmo com encantamentos, a fim de produzir mosquitos, mas não foram capazes. Os mosquitos atacavam homens e animais. Então os magos disseram ao faraó: aqui está o dedo de Deus. Mas o faraó continuou obstinado, conforme o Senhor havia dito, e não os atendeu. Quarta praga, as moscas varejeiras. O Senhor disse a Moisés: levanta-te cedo, apresenta-te ao faraó quando ele sair para o rio, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa partir meu povo para me prestar culto. Se não deixares meu povo partir, vou mandar a ti contra os ministros, contra o povo e contra suas casas, moscas varejeiras. As casas dos egípcios e até mesmo o solo em que pisam ficarão cheias de moscas varejeiras. Mas farei neste dia uma exceção para a terra de Gesem, onde habita o meu povo. Ali não haverá moscas varejeiras, para que saibas que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã se realizará este sinal.
E assim o Senhor fez. Nuvens de moscas varejeiras invadiram o palácio do faraó, as casas dos ministros e todo o território do Egito. O país ficou infectado por causa das moscas varejeiras. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Ide oferecer sacrifício ao vosso Deus, sem sair do país. Moisés respondeu: Não convém fazer assim, pois o sacrifício que nós oferecemos ao Senhor, nosso Deus, é abominação para os egípcios. Se oferecermos à vista dos egípcios sacrifícios que eles abominam, eles vão nos apedrejar. Temos de caminhar 3 dias pelo deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos mandou. O faraó respondeu: Eu vos deixarei ir oferecer sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto, com a condição de não vos afastardes longe demais. Suplicai por mim. Moisés respondeu: Está bem. Ao sair daqui eu pedirei por ti ao Senhor, e amanhã as moscas varejeiras se afastarão do faraó, dos ministros e do povo. Mas que o faraó não nos engane de novo, não deixando o povo ir oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés saiu da presença do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor fez o que Moisés pedia, de modo que as moscas varejeiras afastaram-se do faraó, dos ministros e do povo, sem ficar uma só. Mas o faraó endureceu o coração ainda desta vez e não deixou o povo sair. 5ª praga, a peste dos animais. O Senhor disse a Moisés: Apresente ao faraó e fala-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se te recusares a deixá-los partir, persistindo em detê-los, a mão do Senhor se fará sentir sobre os teus rebanhos que estão nos campos, sobre os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, como uma peste mortífera. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios. Nada do que pertence aos israelitas morrerá. O Senhor fixou um prazo. Amanhã ele fará isso no país. De fato, o Senhor assim fez no dia seguinte. Pereceram todos os rebanhos dos egípcios, mas não morreu um só animal dos rebanhos israelitas. O faraó mandou informar-se: de fato, nenhum animal dos israelitas tinha morrido, mas o coração do faraó manteve-se endurecido e não deixou o povo partir. 6ª praga, os tumores. O Senhor disse a Moisés e Arão: Recolhei um punhado de fuligem de forno, e que Moisés a jogue para o céu, à vista do faraó. Ela se tornará sobre toda a terra do Egito um pó fino que cairá sobre as pessoas e os animais, formando tumores que provocarão pústulas. Eles recolheram fuligem de forno e pararam na frente do faraó. Moisés atirou a fuligem para o céu, provocando tumores e pústulas nas pessoas e nos animais. Nem os magos puderam comparecer à presença de Moisés devido aos tumores, porque estes se formaram nos magos como nos demais egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que não atendeu ao pedido de Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito a Moisés. 7ª praga, o granizo. O Senhor disse a Moisés: Levanta-te cedo, apresenta-te ao faraó e dize-lhe:
Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa partir o meu povo, para me prestar culto, pois desta vez vou desencadear todas as minhas pragas contra ti mesmo, teus ministros e teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Se agora eu já tivesse estendido a minha mão para te ferir, a ti e a teu povo com a peste, terias desaparecido da terra. Entretanto, eu te poupei precisamente para mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja celebrado em toda a terra. Mas tu ainda continuas usando de prepotência contra o meu povo, não o deixando partir, pois fica sabendo que amanhã a esta hora farei cair uma chuva de pedra, tão pesada como nunca houve no Egito em toda a sua história. Manda, pois, pôr a alvo o teu gado e tudo o que tens no campo. Toda pessoa ou animal que se encontrar no campo e não for recolhido sob um teto morrerá quando cair o granizo. Alguns dos ministros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, mandaram os escravos e o gado refugiar-se sob um teto. Mas os que não deram importância à palavra do Senhor deixaram os escravos e o gado no campo. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que caia granizo em todo o Egito sobre as pessoas, animais e sobre toda a vegetação do Egito. Moisés apontou a vara para o céu e o Senhor mandou uma trovoada de granizo. Caíram raios sobre o país e o Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu uma chuva de pedra, acompanhada de raios e relâmpagos, tão forte como nunca houve no Egito em toda a sua história. O granizo castigou em todo o território do Egito tudo que estava nos campos, tanto pessoas como animais. Atingiu também toda a vegetação e destroçou todas as árvores do campo. Só na terra de Gesem, onde moravam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez eu pequei, o Senhor é que está com a razão. Eu e o meu povo somos os culpados. Suplicai ao Senhor, basta destas terríveis trovoadas de granizo, eu vos deixarei partir, não ficareis aqui por mais tempo. Moisés disse: quando eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, cessarão os trovões e deixará de chover pedras, para que saibas que o Senhor pertence à terra. Mas sei que tu e teus ministros ainda não temeis ao Senhor Deus. Perderam-se a cevada e o linho, pois a cevada ainda estava em espiga e o linho em flor, mas o trigo e o centeio não se perderam por serem tardios. Moisés retirou-se da presença do faraó e da cidade com as mãos estendidas ao Senhor. Cessaram as trovoadas e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o faraó que haviam cessado a chuva, o granizo e os trovões, tornou a pecar. Ele e seus ministros endureceram o coração. O coração do faraó permaneceu endurecido e não deixou partir os israelitas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Oitava praga, a praga dos gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: apresenta-te ao faraó, porque eu endureci o coração do faraó e de seus ministros para realizar no meio deles os meus prodígios.
Assim poderás contar a teus filhos e netos a maneira implacável como tratei os egípcios e os prodígios que realizei no meio deles. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e lhes disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando recusarás submeter-te a mim? Deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares deixar o meu povo partir, amanhã trarei gafanhotos para o teu território. Eles encobrirão de tal modo a superfície do solo, que não se poderá ver o chão. Comerão o resto que sobrou, poupado pelo granizo, devorando todas as árvores que crescem no campo. Encherão tuas casas, as casas dos ministros e de todos os egípcios, como nunca o viram teus pais nem teus avós, desde que começaram a existir sobre a terra até hoje. Moisés voltou às costas e saiu da presença do faraó. Os ministros do faraó disseram-lhe: Até quando este indivíduo será para nós uma armadilha? Deixa essa gente sair para que prestem culto ao Senhor seu Deus. Ainda não vês que o Egito está sendo arruinado? Mandaram, pois, Moisés e Arão voltar à presença do faraó, que lhes disse: Ide prestar culto ao Senhor vosso Deus. Quem são os que vão? Moisés respondeu: Iremos com as crianças e os velhos, com nossos filhos e filhas, com as ovelhas e os bois, pois é uma festa do Senhor para nós. E o faraó respondeu: Pudesse o Senhor estar convosco, bem como eu vos deixar sair com os filhos. Vê-se que tendes más intenções. Não serás assim. Ide somente vós, os homens, e prestai culto ao Senhor, pois foi isso que pedistes. E assim foram expulsos da presença do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos invadam a terra e devorem toda a vegetação do país. Tudo que o granizo poupou, Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar o vento oriental sobre o país durante o dia todo e a noite inteira. De manhã, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Os gafanhotos invadiram todo o Egito, pousando sobre todo o território do Egito em tão grande quantidade como nunca havia acontecido antes, nem jamais acontecerá. Encobriram de tal modo a superfície do solo que escureceu. Devoraram toda a vegetação do país, os frutos das árvores e tudo o que o granizo havia deixado. Em todo o Egito não ficou nada de verde nas árvores e nas pastagens. O faraó mandou chamar com urgência Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Perdoai só mais esta vez o meu pecado e suplicai ao Senhor vosso Deus que afaste de mim ao menos esta praga mortal. Moisés saiu da presença do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor mudou a direção do vento, que começou a soprar muito forte do ocidente, arrastando os gafanhotos e lançando-os no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, que não deixou os israelitas partir. A nona praga: as trevas do Egito. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu e faça-se de tal escuridão sobre a terra do Egito que se possa apalpá-la
Moisés estendeu a mão para o céu e fez-se densa escuridão em todo o Egito durante 3 dias. Um não podia ver o outro, e durante 3 dias ninguém se moveu do lugar onde estava. Mas onde moravam os israelitas havia luz. O faraó mandou chamar Moisés e disse: Ide prestar culto ao Senhor. Também as crianças podem ir convosco, contanto que fiquem aqui as ovelhas e os bois. Moisés respondeu: Mesmo que nos desses as vítimas dos sacrifícios e os holocaustos para oferecer ao Senhor nosso Deus, ainda assim o nosso gado deveria ir conosco. Não ficará nenhum animal, porque precisamos deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. Pois enquanto não chegarmos lá, nós nem sequer sabemos o que deveremos oferecer ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e este negou-se a deixá-los partir. O faraó disse a Moisés: Afasta-te de mim e cuida-te de não tornar a ver a minha face, pois no dia em que vires minha face, morrerás. Moisés respondeu: Falaste bem, nunca mais verei a tua face. 10ª praga, a última, a morte dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: Farei vir mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará partir daqui, e não só vos deixará partir, como vos expulsará definitivamente daqui. Comunica, pois, ao povo para que cada homem peça ao vizinho e cada mulher à vizinha objetos de prata e de ouro. O Senhor fez com que o povo conquistasse as boas graças dos egípcios. O próprio Moisés também era um homem muito considerado na terra do Egito pelos ministros do faraó e pelo povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor, à meia-noite farei uma incursão sobre os egípcios, e morrerão todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos do faraó, o herdeiro do seu trono, até o primogênito da escrava que gira a mó do moinho, e até os primogênitos do gado. Então haverá em toda a terra do Egito tamanho grito de aflição como nunca se ouviu, nem jamais se ouvirá. Mas contra os israelitas nem mesmo um cão latirá, nem contra as pessoas, nem contra os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre egípcios e israelitas. Então descerão a mim todos estes teus ministros e se prostrarão diante de mim, dizendo: Sai com todo o povo que te segue. Só então eu sairei. E, fervendo de indignação, Moisés retirou-se da presença do faraó. O Senhor havia dito a Moisés: O faraó não vos atenderá, para que se multipliquem os meus prodígios na terra do Egito. De fato, Moisés e Arão tinham realizado todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem de sua terra.